Pois é, meus amigos, o Brasil da democracia relativa do Lula está a todo vapor. Voltamos ao que éramos no passado. Lembra que toda semana, geralmente numa sexta-feira, tinha a operação da Polícia Federal prendendo alguém quase que exclusivamente ligado ao PT, ligado à esquerda brasileira, os escândalos de corrupção que a gente via diuturnamente na TV. Só que hoje nós temos aí uma inovação. Nós temos parte do judiciário, que a gente não precisa citar o nome aqui, né, de algumas figuras aí, fazendo as vontades, a gente sabe de quem, né? Fazendo ali, tomando decisões que são no mínimo estranhas, que a gente nunca viu anteriormente, né? Bom, hoje as coisas mudaram, por isso que a gente vê essa inovação, digamos assim. Bom, alguns acontecimentos muito importantes durante essa semana a gente precisa comentar, por isso eu peço que você compartilhe muito esse vídeo e preste muita atenção. Vamos falar aqui do caso da ABIN paralela, esse áudio bombástico aí envolvendo o Bolsonaro, o senador Flávio, dirigentes da ABIN, né, o antigo diretor, que é o Ramagem, hoje pré-candidato à Prefeitura do Rio, né? Vamos falar também da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que prendeu aí nessa sexta-feira algumas pessoas ligadas a esse caso da ABIN paralela. E vamos falar aí de novos escândalos, né? Só para não perder o costume, do desgoverno federal, do governo Lula, tá? Então, desde já, deixa o seu like aí embaixo e compartilha esse vídeo, tá bom? Vamos começar falando dessa notícia aqui, que talvez foi a mais comentada aí da semana, né? PF afirma possuir áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramagem sobre investigação de Flávio. Senador se pronuncia, né? E teve o pronunciamento dele, negando tudo, né? Falando que não teve nada demais e por aí vai. Pois bem, só para vocês entenderem, para o vídeo não ficar muito extenso, o que acontece? Há um áudio dessa conversa entre presidente Bolsonaro e Alexandre Ramagem, da época que ele era aí diretor da ABIN, tá? Bom, estão falando, claro que a esquerda brasileira, a velha mídia, está afirmando que nesse áudio tem provas de que Bolsonaro estaria ali tramando alguma coisa para defender a investigação do Flávio Bolsonaro, né? Que na época ele estava sendo acusado de rachadinha, mas não sei o quê, e Bolsonaro estaria tentando proteger aí, blindar o Flávio Bolsonaro, né? Só que a própria matéria que trouxe essa informação, né, porque esse áudio está sob sigilo, tá? É um áudio aí, uma conversa de mais de 1 hora, né? E aí tentam também separar o presidente Bolsonaro, né, tirar o apoio dele ao Ramagem, também é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Por que estão lançando essa matéria agora? Por que estão soltando esse áudio agora, né? Estão tentando tratar o Ramagem como um traidor, quer dizer, ele gravou essa conversa, por que está vindo a público agora, né? A quem interessa tirar o Ramagem da corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Se façam essa pergunta, ela é muito importante, a resposta é mais ainda, não é? Bom, e aí, meus amigos, nesse áudio a própria matéria diz que é o seguinte, né? Como ele não é público, está sob sigilo, que não tem nada demais. Tivemos o próprio senador Flávio se pronunciando, o próprio presidente Bolsonaro falou a respeito também. Nesse áudio não tem nada demais, ele apenas mostra que o presidente estava preocupado com possíveis ilegalidades nessa investigação contra o Flávio Bolsonaro. Né? Tem um caso aqui interessante que quando surgiu todos esses boatos aí de rachadinha do Flávio, quebrou o sigilo dele, fizeram coisas que não podia, porque ele é senador da República, o senador tem foro privilegiado, portanto qualquer movimento, qualquer investigação, qualquer coisa que se fizer contra um senador, tem que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal, né? Eu não concordo com isso, acho que o senador não devia ter foro privilegiado, mas já que tem, a lei tem que ser a mesma para todas, concorda comigo? Então, assim, não respeitaram o sigilo dele, não respeitaram o foro privilegiado que ele tinha, ou que ele tem ainda, né? Então, a questão é, está se respeitando o devido processo legal nessa investigação contra o Flávio? E, ao que parece, não estava. Essa era a preocupação do Bolsonaro. Olha, tem que investigar sim, inclusive ele veio a público, falou sobre isso, tem que investigar sim, mas tem que respeitar os direitos dele, tem que respeitar as prerrogativas dele. Essa é que é a questão. Alguém acha que o STF ia blindar o Flávio Bolsonaro de alguma investigação? Pelo amor de Deus, né? Enfim, essa é uma história aí, mais uma narrativa que cai, né? Ah, é uma bomba porque surgiu provas que não sei o quê. Vários influenciadores de esquerda postaram isso aí, que agora Bolsonaro cai, agora ficou provado a corrupção do Bolsonaro, né? Usou a ABIN, usou a Polícia Federal para blindar o Flávio Bolsonaro e não ficou provado nada. Mais uma narrativa que cai por terra. Durmam com essa, petistas, tá? Agora, nós temos aqui mais uma notícia interessante que saiu ontem, né?
que foi a prisão de 5 pessoas envolvendo esse caso da BIM paralela, né? Que é muito mais amplo, muito mais complexo. Mas o interessante dessa notícia é a PGR, que é o Ministério Público, se manifestou contra essas prisões. A PGR, que é quem detém a ação penal pública, que é quem pode representar ou não, disse para o Supremo Tribunal Federal o seguinte: olha, eu sou contra essa prisão, ou essas prisões. Não há necessidade, não vai atrapalhar o curso do processo, não vai atrapalhar as investigações, não quero que prenda essas pessoas. Eu sou contra. Eu sou o Ministério Público, eu detenho a ação penal pública e eu sou contra essas prisões. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ignorou a PGR. Mais uma vez, porque não é a primeira vez. Até quando isso vai acontecer? Até quando o nosso Senado vai se calar, vai ficar inerte frente a essas arbitrariedades? Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é quem deveria respeitar a Constituição, que é quem deveria proteger e resguardar a Constituição, desrespeitando a nossa Constituição, desrespeitando o devido processo legal. Se o Ministério Público se posicionar contra uma prisão, o juiz ele deve respeitar o parecer do Ministério Público. Mas não é o que a gente está vendo. Mas o nosso Senado está aí, ó, calado, dormindo em berço esplêndido enquanto a gente acompanha tudo isso. Mas, como eu venho dizendo para vocês, em 2026 nós poderemos mudar essa realidade. Na verdade, a mudança começa este ano, em 2024, quando nós poderemos eleger aí vereadores e prefeitos que serão candidatos em 2026 a deputados, senadores, governadores e, portanto, formarão a base para a presidência, tá? E se Deus quiser, essa é a realidade aqui, nós iremos mudar, tá bom? E para finalizar, só para não perder o costume, como eu disse, nós voltamos ao que éramos no passado. A democracia relativa segue a todo vapor, com as notícias de escândalos aí, né? Então, olha só. Bomba, novo escândalo no governo Lula pode ser um desvio de 230 milhões de reais distribuídos a advogados irregularmente, por meio de órgão ligado à AGU, que é a Advocacia Geral da União. Olha que beleza, né? Os caras, eles inovam, né? Não há limites aí para inovação quando se trata de desviar dinheiro público e roubar o erário público, tá? Então, uma investigação do TCU deve mexer com muita gente no governo Lula. É que um conselho ligado à AGU liberou uma gratificação natalina a servidores que consumiu em 2 anos, segundo cálculos preliminares do tribunal, mais de 230 milhões de reais. Uma gratificação natalina. O caso chegou ao tribunal por meio de uma denúncia anônima e envolve pagamentos de honorários de sucumbência geridos pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. Olha só, um levantamento preliminar da área técnica do TCU estimou que a bolada milionária beneficiou mais de 12 mil servidores entre os anos de 22 e 23. E o pagamento da 13ª cota pressupõe a 13ª percepção de valores por parte dos advogados públicos por meio da gratificação natalina, o que se mostra flagrantemente ilícito. Haja vista que a gratificação natalina origina-se de evento independente da mensuração de performance ou de desempenho dos advogados públicos, diz o TCU, né? Então nós temos aí o Tribunal de Contas da União dizendo, olha, isso aqui é ilícito. E preliminarmente, eles estimam aí um desvio de 230 milhões de reais. É isso. Imagina se fosse o governo Bolsonaro, né? E para finalizar, bomba. Funcionários acusam direção da Agência Brasil de censurar notícias sobre suspeita de fraude milionária em mega licitação do governo Lula. Olha que beleza, né? A TV Lula, funcionários da TV Lula, tá? Acusam direção da agência de censurar notícias sobre essa suspeita de fraude nessa mega licitação, tá? Então, no cenário político recente, uma controvérsia surge envolvendo a empresa Brasil de Comunicação, que é a TV Lula, tá? Que é ligada à ABC e tal, e foi acusada de possível censura após não reportar uma importante decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU havia suspendido uma licitação de grande porte, estimada em 197 milhões, relacionada à Secretaria da Comunicação, que é a SECOM, né, do governo Lula. Então os caras denunciaram, e aí a ABC foi lá e censurou. Não, isso aqui não pode censurar. Aliás, isso aqui não pode divulgar, não, tá censurado, né? Cara, é óbvio que tem coisa errada aí.
Se o TCU está indicando, se funcionários da própria empresa estão denunciando, vocês acham que não tem coisa errada nisso aqui? Não param por aí, os escândalos não param. Essa semana a gente teve vários. Foram mais de 5, eu já trouxe em outros vídeos aqui. Você quer ver outro negócio estranho também? Ó, só para finalizar. Estranho, 2 gerentes da Caixa Econômica foram destituídos do cargo depois que se opuseram contra a compra arriscada de milhões. O que acontece? A Caixa estava querendo comprar ali ativos do Banco Master, se não me engano. Só para resumir para vocês. E aí, 2 gerentes da Caixa disseram, olha, tem coisa errada nesse contrato aqui, né? Tá estranho, é muito caro, né? Tá arriscado. Eu sou contra isso aqui. Os 2 gerentes falaram isso, né? Eu sou contra a compra disso aí, não quero não. 4 dias depois do que aconteceu, esses gerentes perderam seus cargos. Estranho, para dizer o mínimo, né? E tudo acontecendo sob o governo Lula. Lembrando que a Caixa é um banco público. Óbvio, sem sombra de dúvidas, que tem influência do governo federal ou do desgoverno federal. Enfim, meus amigos, essa é a nova realidade. É o Brasil da democracia relativa do Lula. Compartilhe esse vídeo, as pessoas precisam saber o que está acontecendo no governo do amor, já que elas fizeram um L, né? Ou pelo menos boa parte delas. Curta, comente, compartilhe, fiquem com Deus e até a próxima.